Boa noite a todos. Vamos começar mais do que essa Oi, última Jamie. aula. Ih, Olha a Nath, que linda, gente. na passarela, uau. Poxa, mas tem que mostrar para o pessoal de casa, para Tá chegar e vendo? ver, tá vendo? É que o Jimmy é muito ciumento. O Jimmy não deixa ficar nervoso, vai achar que eu perder a mulher. Ah, loucura. Vamos lá. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos, em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Parar um pouquinho aí que já é toda a introdução tua, né? Então, a questão da palestra de hoje tudo. Mestre Jesus, Joana de Anjos, nossa mentora, aos mentores, trabalhadores do plano espiritual desta casa, agradecemos imensamente a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos imensamente a oportunidade ao longo do ano de nos encontrarmos, de nos reunirmos para ouvir, para refletir, para pensar e ter a coragem de olhar para dentro de nós, sem nenhum medo, sem nenhum preconceito, olhando, aceitando, como se fôssemos crianças, com aquela inocência, mas ao mesmo tempo com a vontade do saber, despertar ainda mais o nosso conhecimento. Acompanhe-nos ao longo desta aula, desse momento, para que tenhamos a sua consciência emprestada, ampliando nossa visão, sempre com o olhar e os ouvidos do Espírito, da nossa alma interna, nosso Cristo interno, para que ele possa ainda mais aflorar e nós possamos ainda mais o conhecer. Que assim seja, graças a Deus. Vamos lá. Gente, hoje é dia do ho, ho, ho. Feliz ano velho. É o último dia, é despedida. Não. Despedida. Eu vou fazer ho, ho, ho de Papai feliz, Noel. feliz ano novo, feliz Natal, assim, até o ano que vem. Sério, cara, também tô arrasada. O que eu vou fazer quinta-feira à noite? O que eu vou fazer quinta-feira Semana que vem à noite? tem um encontro de trabalhadores. Já tem já um programa para você. Já tem um programa, vou ter um programa, eu vou ter que comer. Se eu for um trabalhador, é encontro da minha gordura aqui. Pô, tem as pessoas que trazem umas coisas, umas delícias, né, gente? Eu venho só pra comer. Tô brincando. Você deve ter visto as turmas da tarde, o que elas trouxeram. Gente, eu proibi minhas turmas de fazer qualquer tipo de docinho, lanchinho, porque eu vou viajar no Natal, eu tenho que estar magra. Já comeu provolone desidratado? Quê? Já comeu provolone desidratado? Não, nem quero comer esse negócio. Não engorda, coma. gente, não vou É comer. viciante. Trouxeram ontem na nossa Entendendo gente, para, dá até um negócio. No mal. Maravilhoso. Brigadeiro, palha, Para, Jana. Doritos. Eu tô aqui querendo fazer dieta. Foi ela tá assim. aqui. Que isso, Jaqui? Eu, hein? E só porque ela tá fazendo isso? Porque hoje, que é o último dia, é pra falar de bem-aventurados que tem fome e sede de justiça. Ela tá achando que é fome e sede de Doritos. Fome e sede de alguma coisa. Eu mereço. É somente externando aqui fora que vai falar sobre nós aqui dentro, entendeu? Só isso. Maravilhoso, né? Fechei. Adoro, Jana. Oi? O que me falta? Quando a gente volta. Quando a gente volta. O que te falta foi, nossa, eu vou fazer a lista aqui agora. Peraí. Senta aí, cara. Peraí, falta um monte de coisa. Mas vamos embora. A gente volta em fevereiro. Oi, Gabriel. A gente volta em fevereiro. É fevereiro? Fevereiro. Até lá, gente, você vai fazer o quê? Pegar sol. Você vai lendo, entendeu? Você vai ficando com Joana, com Berto Roden. É o momento que você vai, né? Curso de férias. O Felipe já é atarrado no Roden, né? Ou senão você faz o curso de férias com o Luz Mário. Se você quer transcender, você faz com o Luz Mário. Que o Luz Mário é a pessoa que é o homem mais sábio que eu conheço na vida, é o Luz Mário. De verdade. Então, vamos lá, gente. Hoje vai ser o Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. E aí, para a gente falar um pouquinho disso, eu vou trazer aqui para vocês, né? O que você precisa para poder
de alguma maneira, buscar religião, buscar, enfim, né? Alguma coisa diferente das coisas normais do mundo. O que você precisa? A dor é dar uma sofridinha. E essa sofridinha... Oi, mãe. Tudo bom? Ah lá, essa é a mãe, gente. Todo mundo já pode falar oi pra mãe, que ela já tá amiga, já é da turma. Linda, gente, linda. A cara da filha roxa no meio, que ela não sabe onde enfiar a cara. Entendeu? Mas ótimo, essa mãe é maravilhosa. Vamos lá. Então, para você poder entrar aqui dentro dessa questão toda do Sermão da Montanha, pensar nele de uma outra maneira, você precisa estar insatisfeito. Essa aqui é a condição, né, que não pode insatisfeito. Você precisa estar insatisfeito com a vida. Você precisa ter chegado num momento em que você acha que a vida está um pouco errada. Como assim um pouco errada? A coisa não está do jeito que você quer, não está do jeito que você gosta, está acontecendo um monte de coisa. É negócio de justiça de Deus também estranho, entendeu? Porque você tem certeza que você está certo e o outro está errado e o outro ganha na cena, entendeu? Ou o outro fica magro, né? Ou acontece alguma coisa que você fala assim, que morra capeta, né? Então a gente tem certeza que essa justiça está meio estranha. Beleza. E aí quando você está insatisfeito, qual é o primeiro lugar que você vai buscar satisfação? Ah lá, vamos botar comida. Eu vou dizer comida, essas coisas que são mais assim, eu vou chamar de diversão. Por quê? Porque eu também vou na comida. Mas tem gente que vai no iPad, tem gente que vai naquele joguinho insuportável, né? Ainda joga com som, que dá mais raiva ainda, né? Nossa, eu tenho vontade de socar a pessoa, né? Que dá vontade de dar um tapa assim, só pá, e ir pro nosso lar, né? Pode vindo, pode vindo. Cria coragem. Olha lá, gente. Ela é muito linda. Me vê de perto mesmo, Jimmy, olha lá. Perturbo o Jimmy, gente, desde aquele dia que ele entrou na casa. Não sei como ele me aguenta. Então, vamos lá. Você vai buscar diversão, você vai buscar um lazer, você vai buscar qualquer coisa. Porque essa qualquer coisa, ela tira a sua, né, sensação de Insatisfação. Ela te dá uma tapeada, entendeu? Ela dá uma mascarada, exatamente. Ela deixa você meio entorpecido, você fica meio... Você esquece, né? Quem nunca, né? Tava meio mal, foi lá, tomou uns goró, ficou feliz. Esqueceu da dor, né? Não, gente. A Ada já deu um sorriso que ela já fez, né, Ada? Todo mundo já fez, todo mundo já ficou como? Na mão do palhaço, feliz da vida, né? Porque em algum momento você já foi buscar a diversão. Mas depois que a diversão cessa, quando a diversão não está mais alimentando a você, o que você vai buscar? O jovem sabe muito bem. Você vai buscar o quê? Relacionamento. Você vai buscar um love. Por que você vai buscar um love? Porque cansou. Ah lá, isso cutuca mesmo, mãe, que ela tá na idade, né? A gente faz o quê? A gente sai pra noitada, fica feliz da vida. Quando cansa, você vai buscar um love, né? Você vai buscar alguma outra coisa, né? Você vai buscar em alguém, na verdade. Se não tá aqui, só pode estar aqui. E aí as pessoas, quando elas já têm isso aqui, e elas não cansaram disso aqui, elas trocam esse aqui, entendeu? É hora que você troca de marido, troca de namorado, troca de qualquer... Você vai trocando aqui até achar um que preste. Aí, exatamente, você só troca o nome do problema. Né? Antes era João, agora vai ser Pedro, depois vai ser Manuel, depois vai ser... Que o problema é o mesmo, né, gente? Mas vamos embora. Linda! Essa mãe é a espiritualizada. É isso, mãe, é isso. Troca, exatamente. A gente troca aqui o problema, mas não muda de atitude. Então, a pessoa continua... A gente aqui vai buscar que o outro solucione o quê? A nossa insatisfação, o nosso problema. E aí você continua com o problema. Se não deu certo aqui, você tem uma terceira via de uma outra alternativa, que é a profissão. Oi? O que foi, gente? Então, tá, vai guardar no íntimo, tá bom. A profissão. Meu bem, na hora do quarto vai chorar, vai falar, meu Deus, né? Depois, ó. Exatamente, ótimo. Aí a profissão, a gente vai mudando a profissão, vai dando uma mudada, né? Acho que eu quero fazer outra coisa, não sei o quê, mas também não tá.
Nesse momento você não tem que pensar. Esse momento aqui só se você for abençoado. Entendeu? Só se você for abençoado, você acha profissão. Se você for zicado, meu bem, tu não acha nada mesmo, entendeu? Você desiste. Exatamente, você tem que estar feliz da vida, porque no momento de crise, meu bem, para ter emprego, só se você tiver... Sabe quando falam que você nasceu com aquela coisa virada para a lua? No seu caso, é a lua dentro da coisa, tá? Só assim mesmo, para dar. Tá? Só assim. Mas voltando para cá, né? A última coisa que você acha aí, quarta... Religião. Exatamente. E aí a religião... ela dá aquele tapa na pantera, né? O que a religião faz? Você entra aqui, aí tem uns amigos religiosos, tem uns espíritos do bem, tem, né, sei lá, Joana de Anjos, que você nunca viu, nunca falou com ela, nunca nada, mas ela já te viu, já te conhece, ela sabe da tua casa, sabe de tudo, né? Você se conforta com isso, aí ela vem, te acolhe e conta pra você que são males da outra vida e que não sei o quê. Mas você continua como? Insatisfeito. Então... não são nenhuma dessas 4 coisas que te salvam, que resolvem tua vida. Aí vem Jesus, porque Jesus também entendeu que não era nada dali, né? O que eu fiz? O que eu fiz aqui? Ele entendeu que não era nada dessas coisas, e aí ele solta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Porque serão, enfim, como é que é? Serão, como é que é o final? Serão saciados, isso, serão saciados. E aí você fica se perguntando, mas que raio é isso de fome, sede e justiça? É exatamente o que a gente vai falar. Quando Jesus falou isso, ele não estava falando que bem-aventurados seriam as pessoas que conseguem, através daqui, ter satisfação, que conseguem comer disso aqui. Porque isso aqui é um ato de comer. Comer é um ato de buscar. E beber também, é um ato de você botar para dentro. Sim, de você introjetar. Então, não é você levar isso aqui para a sua vida que isso aqui vai mudar. Porque isso aqui vai ser uma constante se você não tiver um ato de comer e de buscar existência, uma existência íntima, uma experiência íntima. E que experiência íntima é essa que a gente coloca? É quando a gente está falando tanto de autoconhecimento. Ou seja, se você não pode buscar aqui, nem aqui, nem aqui, nem aqui, só resta uma única coisa que sobra nesse mundo de meu Deus, que é o quê? Você. Então, você vai ter que buscar isso dentro de você. Então, a gente está falando aqui, na verdade, de uma autorrealização, tá? Uma autorrealização que não depende de nada externo, mas depende de uma sabedoria sobre o interno. É a carta, Débora, é o nossa querida carta 9 de ouros do tarô, tá? Estou contando aqui, abafa o caso, mas vamos embora. Né? Que ela está no momento, né, místico, então a gente já está contando aqui. Então, olha só, é isso aqui, ó, que a gente tem que buscar. Isso aqui não dá para buscar fora, tem que ser dentro. É você reconhecer, isso aqui exige que você reconheça os seus valores. E reconhecer os seus valores é fazer aquilo que a gente falou na outra aula. Lembra que eu falei para vocês, quem assistiu palestra, eu falei a mesma coisa que eu falei na outra aula, que eu estou falando já a semana inteira. Né? É porque, de vez em quando, acontece isso. Né? Quando eu acho que eu fiz alguma coisa legal, quando eu desenhei um esquema legal, as pessoas do mundo resolvem me chamar para falar na casa espírita delas. Então, segunda-feira eu fui para o Rita de Cássia, na quarta-feira não sei o que, eu não aguento mais. Né? E a Iraci hoje chegou para mim, para vocês não baixassem, oi, filha, hoje é sua palestra. Eu, é? Não. Aí ela falou, vai ver o tema lá. É um capítulo do Boa Nova. Como ela já está, né? Ela sabe que eu acabei de fazer, eu fiz a palestra aqui, gente, aqui minha palestra. Eu fiz quando eu sentei aqui, ó. Que depois eu rasguei para ninguém copiar. Né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Esses outros que moram na gente, que eu estava falando para vocês o tempo inteiro, eles são cheios de valores, cheios de crenças, né? Eles atribuem a gente qualidades, crenças, valores, diretrizes, que, em verdade, vão gerar na gente uma profunda insatisfação. Porque se eu tenho uma crença na minha cabeça, por exemplo, que eu não sou uma pessoa doce, o que vai acontecer? 2 coisas. Uma, ou eu vou ficar bem azeda, já que eu não sou,
né? Vou potencializar aquilo que eu acho que eu penso que eu sou. Então, eu vou ser grosseira, direta, mando catar um coquinho, não enche meu saco. Né? Eu entro para me relacionar com a armadura que parece que, né? E não tiro. Eu beijo de armadura, abraço de armadura, faço outras coisas de armadura, né? E fica assim. Relacionamento é aqui. Se o outro começar a encher o saco, você dá um tapão, que a pessoa vai embora e acabou, né? Ah lá, amiga, a gente está ótima, né? E aí, o que acontece? Ou a gente vai fazer o 2, ou a gente vai se arrasar num tal grau, né? A depressão aparece aqui, né? Aqui é uma reação, a gente fala que é uma rebeldia, a gente fica brava, não sou mesmo, então agora vai ver, né? E aqui é uma depressão, a gente fica muito mal, a gente começa a se culpar de tudo e a gente começa a querer castrar. É você? Não, que a criancinha fez assim, eu falei, é ela lá, ó, fazendo assim. Eu falei, tá se culpando, né? Mas não, já está resolvido. Vamos lá. Então, a gente começa aqui a entrar. Oi? Ah, mas amigo lá, então tinha que ter feito assim, amigo, ó. Né? Tô falando com você, qual é o seu nome? Como? Ryan. Ryan, gostei. Nossa, que bonito, gente. Adorei. O que tem? Essa criança é do mal? Ah, gente, aí. Hoje estamos no último dia de aula com a criança dos infernos aqui. É aquela criança satânica, entendeu? Que chega na sua casa, tira todos os seus valores, você não sabe o que fazer com ela, que ela é estranha, fala coisa esquisita, você fala, meu Deus, que está incorporada essa criança. Tá nada. Ela tá pura, entendeu? E assim ela acaba com a sua existência. Que bem-vindos ali, tá? Se vocês quiserem, Ryan tá aí, a mãe dele está emprestando até, entendeu? Vai dar autógrafo, vai ensinar você como destruir uma família bem estruturada. Né? E vamos lá. Então, o que acontece? Você cai em depressão. E aí você não está satisfeito nem nessa posição e nem nessa. Porque nessa aqui você não se relaciona porque você não pode. E nessa aqui, a primeira, respondo. A primeira, repito, né? A primeira é o seguinte, eu dei um exemplo, vamos supor que você não se acha uma pessoa doce. Então, você fica tão irritada que você não é, que você não fica mesmo. Entendeu? Exatamente. Aí, quer ver o que essa pessoa faz? Normalmente, essa pessoa doce, ela tem um lado dela Felícia. Quem é a Felícia? Já viu esta pessoa, normalmente, né? Isso não é uma regra, mas normalmente. A pessoa que ela não se acha doce, já viu quando ela encontra um animal? Gente, é surreal. Ela pega o animal, beija o animal fica assim, pelo amor de Deus, me solta! E ela tá lá, né, beija o animal, ai que lindo, que gracinha, não pode ver um cachorro que abraça. Ela manifesta de algum jeito, gente, ela tem, em algum momento ela faz esse processo, entendeu? Ela vai deixar a docilidade dela escapar de algum lado, só que ela não vai ver que é docilidade. Ela vai achar que é fofura aguda, né? Oi? Nem que ela não admite, ela não pode. Sabe por quê? Porque dentro dela existe uma crença, uma imagem, foi aquele outro que eu falei para vocês, uma imagem do outro tão forte que faz com que ela se enxergue somente desse jeito. Então ela se rebela. E aqui ela se deprime. Então, tanto um quanto o outro, ela continua o quê? Então não adianta ela buscar nem isso, nem isso, nem isso, nem isso. Ela tem que buscar a causa disso. Então, ela tem fome e sede. Essa justiça, gente, o que é justiça? Qual é a diferença de justiça e de direito? Direito é do ego. Como assim do ego? A sociedade precisa estabelecer certos direitos para que as pessoas não se matem, para que as pessoas se respeitem. Mas justiça é do self. E justiça é interna. Justiça é alguma coisa que eu compreendo. Quando eu sou uma pessoa justa, quando eu calei a boca desse outro, quando eu consegui fazer esse trabalho, eu sou justo. Com quem? Comigo mesmo. Então, se alguém achar que tem o direito de gritar comigo, não me incomoda, porque ela tem mesmo o direito de fazer o que ela quiser. Agora, quando eu não tenho esse autoconhecimento e não tenho esse ajuste dentro de mim, quando o outro grita comigo, eu viro e falo assim, você não tem o direito de falar assim comigo. Porque a gente se ofende. Na verdade, ele tem o direito de fazer o que ele quer. Mas como a gente também está no ego, a gente vai, pá. E aí você vê que esse pessoal que é mais sábio, você pode falar com ele do jeito que vocês quiserem. Que eles não se ofendem. Não se ofendem. Por quê? Eles sabem sobre si. Então, eles entendem, às vezes, que uma grosseria alheia, que a pessoa se exaltar, o problema é de quem? Dela. Então, fica você com o seu problema, eu não me ofendo,
Mas é isso, mas se me bater também, né? Não precisa ficar, né? Você pode se defender. Mas é exatamente isso. Então, quando a gente fala de comer, a pergunta aqui é: o que vocês comem? O que é comer, então? Que fome é essa que você tem que ter? Você tem que ter essa fome de ajuste, essa fome de justiça. E para isso, você tem que comer o quê? Conhecimento. E não é qualquer conhecimento, não. Você não tem que comer uma integral, uma derivada, uma raiz quadrada, entendeu? Você não tem que comer uma lei, você não tem que comer, sei lá, entendeu? Uma estrutura psíquica. Você tem que comer valores que te auxiliam nesse autoconhecimento. Por quê? Porque, olha só, e que valores são esses? Né? Por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que quebrar é a ideia de que certas coisas são boas, certas coisas são ruins. Por quê? Porque eu não compreendo, muitas vezes, o porquê que eu faço as coisas. A criatura que não tem ajuste, ela vai agir sempre pelo seu direito, pelo seu ego. E o ego age por 3 coisinhas básicas. Autoafirmação, quando ele quer mostrar que ele é aquilo que ele pensa que ele é. Então, ele vai te convencer para que você diga a ele que ele é e ele ache que ele é. Entenderam? Complicado, né? Né? Mas é mais ou menos isso. Eu vou explicar, por exemplo. Vamos supor que eu ache que eu sou uma pessoa doce. Então, eu vou falar manso com você, eu vou ter trejeitos, eu vou ficar te pegando, não sei o quê. Até um dia que você fala para mim que eu sou doce. Você vai olhar para mim e falar assim: ai, você é tão fofinha. Aí eu vou ficar feliz da vida, porque eu acho que eu sou fofinha, mas eu tenho uma necessidade tão grande de me autoafirmar assim, que eu não consigo sair desse papel. Entenderam? É igual aquele cara que quer ser forte, e acha que ser forte é xingar os outros, bater, não sei o quê. Esse não sai desse papel por quê? Porque ele tem medo de mostrar o quê? A fragilidade dele. Então, ele vai autoafirmar o tempo inteiro a força, que é uma maneira de você compensar o que não tem dentro de você. Né? E a outra coisa que a gente faz, né, além de autoafirmar, de compensar, é o que mesmo? Não é fugir, não. E agora me deu um branco. Seria quando você compensa uma coisa que você pensa que você não tem. Então, por exemplo, a pessoa que não se acha inteligente compensa a falta de inteligência que ela pensa que ela não tem, vivendo a vida estudando. Ela não se permite um momento de, sabe, de prazer, de relaxar, porque ela acha que ela está perdendo tempo, porque ela tem aquela crença de que ela é meio retardada, entendeu? Que ela está um pouco aquém, aquela coisa toda. Né? Então, tem um pouco isso é uma compensação. Né? Eu preciso o tempo inteiro afirmar aquilo que eu tenho. Autoafirmação e castração, lembrei. O que é castração? É quando você começa a podar certas coisas que você tem em você, porque alguém te contou que isso é ruim. E isso é sempre ruim. Então, você nunca vai poder fazer. Só que isso está em você. Você tem que entender que autoconhecimento não é você podar coisas suas, mas você saber usar. É você saber canalizar de uma outra maneira. Se você castra, isso vira sua sombra. Aí acontece o que a gente chamou de efeito sombra. A pessoa boazinha, que sempre está engolindo. Todo mundo conhece essa história. Né? Aliás, eu vou contar uma história ótima que eu li num livro desses dias, que eu fiquei até meio mal. Falei, nossa. Né? Depois eu descobri que era uma peça, eu não fiquei mais mal. Né? Porque significa que a pessoa não existiu. Então, tá ótimo. Mas elas existem na nossa vida. Todo mundo conhece aquela esposa maravilhosa? Aquela pessoa que faz o papel de esposa maravilhosa. Ela não discute com o marido. Ela não fala alto. Ela não tem opinião. Ela é assim, ela é aquela esposa que vocês homens pediram a Deus. Muda. Entendeu? Não fala, não enche o saco, não tem conflito, não fica... Né? E também não reconhece sua própria força, seu próprio potencial, é sempre dependente, se acha vítima, se acha incapaz. Um dia, essa mulher se rebela. Essa mulher, alguma coisa acontece na vida dela e ela começa a perceber que ela tem uma força escondida dentro dela que ela nunca botou para fora. E ela olha para o marido e fala assim, mas que raio que eu estou fazendo com esse demônio aqui casada? Ela se rebela, se separa e ela vira o oposto do que ela era. Todo mundo já viu casos assim? Que vira o oposto.
né? Aquela filha boa que sempre teve que, né, obedecer os pais, porque se não obedecesse os... Oi? Abaixa a cabeça, aquela filha que tem que ser aquela coisa maravilhosa. Um dia ela se revolta, no dia seguinte ela aparece em casa com as unhas pretas, piercing, tatuagem, as coisas na cabeça, sabe? Uns bichos no pescoço, sei lá o que ela aparece. Fica completamente alucinada, né? Sai aí se relacionando com Deus e com o mundo, né? E não sei o quê. Ela começa a agredir essa questão. Então, tudo que a gente castra na gente volta como sombra. Aquelas mulheres, filhas, às vezes, de pais alcoólatras, que em algum momento da vida delas desenvolvem um vício. Que vício? Elas se casam, repetem a história da mãe de alguma forma, não percebem, e para elas não beberem, elas se viciam em Rivotril. E aí, mama Rivotril, mama Rivotril, mama Rivotril, e tá lá. Então, a gente sempre vai compensar. Então, a única maneira de você estar no equilíbrio é você estar começando a olhar para essas questões. Não tem jeito. Então, se você vai buscar conhecimento, o conhecimento que você tem que comer é um conhecimento que vai falar sobre o quê? Sobre você, sobre esse processo. Porque se for um conhecimento que não tem sentido, é o que a gente faz hoje. Já perceberam quanta informação inútil a gente come por dia? Começa o seu dia pelo Facebook. Tem as almas, que eu não sei o que é, que só pode ser assombração, que postam umas notícias no Facebook, sem olhar a fonte, que você fala assim, ah, meu Deus, comento ou não comento? Não comento para não perder o amigo, né? Porque a vontade é de você comentar, sua anta, olha a porcaria da fonte, né? Ou não é verdade, ou um sensacionalismo, né? Uma coisa, enfim. E a gente repete isso no Face, pelo WhatsApp. Às vezes são notícias já tão antigas, mas elas voltam com uma nova cara. Você vai ver, na verdade, mas isso aqui não aconteceu ontem, isso aqui tem 2 anos. A foto é de uma reportagem 2 anos atrás. Se a gente não pesquisar, a gente repete um conhecimento inútil e errado, errôneo. E é complicado isso. Vocês sabem, todo mundo conhece o Breaking Bad? Aquela série do cara que... do Netflix, né? Aquela série do cara que é drogado. Drogado não, ele tem câncer, aí começa a fazer droga para vender, para arrumar um dinheiro, para fazer o tratamento, aquela coisa toda. Então, a minha sogra não conhecia isso. E passou uma época, como é que se fala? Alguém criou uma notícia daquela do tipo assim, a cada curtida, esse cara do Breaking Bad ganha não sei quantos reais para tratar o seu câncer. Ela compartilhou. Aí alguém teve que ligar para a África do Sul e falar assim, né, ô mãe, isso é mentira, é um seriado, o cara ele faz drogas. Ah, meu Deus, até entender o que foi, né? E aí você começa a perceber que a gente é meio sem foco. Outra coisa que a gente faz, depois que a gente entra no Facebook, a gente entra onde? No Instagram, aí futuca a vida alheia. Ah, vai lá, né? Futuca a vida alheia, não sei o quê. Aí tem umas pessoas que, né, gostam de divulgar coisas no Instagram, né? Que são aquelas que ficam dando sermão da montanha no Instagram. Gente, olha, eu malho desse jeito, olha, eu tô comendo essa comida. Olha, gente, vida mara, vida pura, sei lá o que é aquele negócio, né? E às vezes fala umas coisas que você fala assim, ah, amiga, arranca a língua fora, né? Tem igual do olho que você não tem que tirar, né? Então, no seu caso é a língua, né? E aí a gente come aquilo também, né? E aí tem outra informação que a gente come. Chega no trabalho, chega não sei o quê, as pessoas estão falando da novela, do filme, do não sei o quê. E você vai fazendo isso aqui, ó. Você vai comendo sem saber o que você está ingerindo para dentro. É por isso que nós não sabemos o que comer. Literalmente, a gente não sabe se alimentar. A gente não sabe nem fazer comida. Já perceberam que agora tem um boom desses médicos saudáveis que contam pra gente que industrializado é muito do mal? E eu cresci comendo papinha de neném, aquela papinha Nestlé. Aí eu fico pensando que raio que eu sou, né, gente? O que tem aqui dentro? Porque naquela época aquilo era bom. Tá explicado que eu sou meio desmiolada, né? É a papinha, exatamente. É aquela papinha que teve um dia que eu falei, não quero não. Né? Minha mãe, come gostosinho. Foi o dia que eu nunca mais comi papinha de neném. Né? Mas a gente tem exatamente isso. Nós temos essa dificuldade. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente está insatisfeito, foi o que a amiga falou. Quem que aciona? Fome. Cara, e a gente acha que a gente está comendo porque tem fome, tem não sei o que. A Juliana até parou de comer, ela nem sabe o que ela está comendo, até parou nesse momento. Ela falou, não comerei mais, né? Correrei até em casa. Né? Mas, enfim, por que isso acontece? Porque comer está ligado com fazer isso aqui, ó, com buscar. Você come,
você digere o que você comeu. O que é digerir? Pensar, né? É você esmiuçar. Depois você absorve intestino. Depois aquilo que não presta, você manda para o mundo, né? Então, quando você tem algum tipo de problema em alguma dessas estruturas corporais, o teu problema são informações que você está deixando entrar para dentro, não é a comida. Porque perceba só, eu conheço uma pessoa que ela come sempre a mesma coisa. A mesma coisa mesmo, tá, gente? E aí, um dia, aquela coisa faz mal. Mas no outro dia, não. No outro dia, meu organismo respondeu bem. Cara, ou a cenoura, ela é satânica, entendeu? Ela tem planos mirabolantes para o seu estômago. Ou o problema é você. Então, a gente começa a refletir sobre isso. Então, quando Jesus fala disso, ele está falando para a gente de uma experiência real de existência, que é íntima. Ele não está falando de fazer, porque as pessoas também pensam, né, que quando você trabalha nessa questão do reino de Deus, a questão é fora, é para você fazer. Né? Uma das questões que a gente vai fazer quando não está insatisfeito, né, as pessoas, né, algumas pessoas falam, é tal de fazer o bem, né, fazer boas ações. Você faz boa ação, mas você continua como? Do mesmo jeito, gente. Né? Às vezes você muda alguma coisa. É até legal a gente fazer caridade, porque a gente começa a mudar alguns conceitos. Como assim alguns conceitos? A gente começa a olhar para certas coisas de uma maneira meio... Vou dar um exemplo para vocês, que uma coisa que parece boba, mas me chocou. Né? Eu uma vez a gente foi entregar quentinha aqui na Barra, e aí era véspera de Natal, assim, né? Nessa época que a gente já está mais sentido, né? Nossa, eu na época de Natal leio Boa Nova, choro todo dia. Eu fico muito estranho no Natal, né? Começando nesse dia, né? 1º de dezembro, eu já estou na magia. Aí o que aconteceu? Saiu aqui aquela caravana, foi entregar quentinha. Aí tinha um senhor sentado lá na rua. E na hora que eu fui entregar a quentinha para ele, eu fui toda, né, do meu jeito simpático de ser, né? Falei, oi, senhor, boa noite, tudo bom? O senhor quer uma quentinha? Ele, ai, minha filha, levantou, né? Falei, não, pode ficar sentado. Ele, não, eu faço questão de levantar. Aí ele veio, sem pensar 2 vezes, me abraçou, assim, né? A Iraci já pensou, né? Assédio, né? Já olhou para o lado assim, o que é isso, né? Iraci, né? Porque se eu abraço, eu ainda quero levar para casa, né? Ele me abraçou assim, ele falou assim, não, eu estou te agradecendo porque você é a primeira pessoa que sorri para mim, acho que não sei em quanto tempo. Porque eu moro aqui nesse lugar há mais de não sei quantos meses que ele fica ali. E essas pessoas que moram aqui nessa casa daqui da frente, nesse condomínio, elas passam todo dia, elas nem olham para minha cara. Você nem me conhecia, me deu um sorriso. Eu já ganhei a noite. Nossa Senhora! Então, você não está entendendo. Eu não sabia se eu chorava. Eu fiquei assim, eu fiquei no meu coração. Né? Eu fui abraçada com a criatura. Eu queria levar para casa, falei, mãe, tem mais uma cama no meu quarto. Minha mãe, você é idiota, Cristiane, você tá maluca? Né? Ela ficou assim. E o que aconteceu? A gente eu entrei no carro e eu chorava compulsivamente. E minha mãe perguntou, mas por que você está chorando? Eu falei, mãe, eu posso falar uma coisa para você? Eu não sei o que é alegria. Eu não tenho ideia do que seja alegria. Esse homem se alegra com um sorriso. Eu, para me alegrar, preciso do quê? Cara, aquilo bateu de um tal jeito que você começa a refletir de outro jeito. Então, a caridade ela é importante porque ela sacode você aqui dentro. E um dos valores que vem aqui pra gente é que a gente só pode ser feliz quando a gente se sentir uma pessoa de sucesso, extremamente satisfeita, maravilhosa. Cara, isso cai por terra. Você fala assim, cara, que bizarro, o cara tá feliz com um sorriso e uma marmita de macarrão e carne moída. E água para beber, né? E você está reclamando que o Guaraná não é light, né? Que a Coca está quente, que sei lá o quê. Aí a gente começa a fazer essa modificação. Então é importante esse comer bem. Né? Essa fome ela tem que surgir do esgotamento dessas outras vias. As pessoas que não se esgotaram de buscar aqui, quando você fala de espiritualidade perto delas, elas acham que você toca tambor, fuma charuto, recebe o seu pena, entendeu? Da comunicação. Elas acham que é uma coisa meio louca, elas acham que você é estranho. Elas giram para você e falam assim, é. E é isso, entendeu? Você é espiritualizado, não sabe nem o que é isso, né? E correm assim, igual, né, o diabo foge da cruz. Então, quando a gente coloca essa questão de comer bem, é isso. À tarde, a gente fez uma analogia dessa parte com o Pai Nosso.
O Pai Nosso, ele entra assim, né? Pai Nosso que estás nos céus, aonde está o seu Pai? Que é a pergunta. Que é só para dizer, né? Que a pessoa acaba com o meu momento poeta, eu estou aqui poetando, a pessoa está... Né? Quando a gente fala, Pai Nosso que estás nos céus, aonde está o Pai? Não responde no céu. Não responde no céu, que pelo amor que não é no céu. Não é? Linda! Então, onde é que está o céu? Então, Pai Nosso que estás nos céus, santo seja o seu nome. Ou seja, e esse Pai que eu tenho que encontrar, quem é? Eu mesmo. Então, que seja feita a sua vontade. Para de ser burro de carga dos outros. Que eu comece a refletir sobre isso. Assim na terra, aqui nas coisas que acontecem, como no céu, como dentro de mim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, o conhecimento que eu preciso saber para ter essa experiência real me dá hoje. Né? E perdoa as nossas ofensas. Perdoa as vezes que eu não te ouço, que eu sou levado por esse outro da minha cabeça. Assim como eu perdoo as ofensas, né, aqueles que têm me ofendido, aqueles que falam de uma ferida em mim que eu ainda não curei. E não me deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal, que é a ignorância de si mesmo. Amém. Esse é o Pai Nosso. Não, calma. Quando a gente fala assim, a vossa vontade é a vontade do seu self, não é a vontade do seu ego. Não, se não já feita a vossa vontade, a gente manda Deus catar um coquinho, né? Sim, vossa até com V maiúsculo. O que é essa vossa vontade? Né? É a vontade do self. Então, se o self tem que dar tapeada no seu ego, vamos embora. Entendeu? Se eu preciso... E é esse o sacrifício que a gente fala. E sacrifício não é uma coisa dura, gente. É tornar santo, sacro, o seu trabalho, o seu ofício. Então, é isso aqui, é essa verticalização. E para isso eu preciso identificar isso aqui, ó. Esses espíritos outros que moram em mim. Espírito, para a psicologia, é ideia, é pneuma. Existem vários que moram na gente. De vez em quando eles nos tomam. São os nossos complexos. É eu ouvir a imagem da minha mãe psíquica, do meu pai psíquico, do meu namorado psíquico, da minha, né, enfim, de todo mundo que fala, porque eles falam sobre mim. E muitas vezes eu vivo no mundo olhando com esses olhos. E toda vez que for esses olhos que estiverem me olhando, eu vou estar aqui. Eu vou buscar isso aqui, eu vou esgotar isso aqui e depois eu vou voltar para alguma dessas qualidades daqui, né, para tentar afirmar aquilo que eu penso que eu sou. Eu vou continuar insatisfeito, eu vou continuar sedento, eu vou continuar com fome. Uma passagem do Evangelho que explica isso é da Samaritana. A Samaritana, na verdade, a Samaria, né, ela era um lugar que era considerado dos pagãos, né? Por quê? Porque a Samaria, ela era um povo, né? Os samaritanos, ele era um povo que era muito miscigenado, né? Tinha de tudo ali, gente. Era igual Vancouver no Canadá. É no Canadá, mas só tem chinês, né? Então não é canadense. Então é mais ou menos isso. Era uma Vancouver. Então, o pessoal que era da outra, né, dos hebreus, né, os fariseus, por exemplo, lá, eles não falavam muito com a galera da Samaria. A Samaria era o pior dos piores. E aí, uma vez, Jesus estava andando com os discípulos, e aí os discípulos têm fome e saem para buscar comida. E Jesus tem sede. E ele vê um poço. E nesse poço há uma mulher, uma samaritana, tirando água. Olha o simbolismo, né? Tirando água. E aí, Jesus chega perto do poço, olha para a samaritana e fala assim, me dê da água de beber que tenho sede. E aí a samaritana olha para ele e fala assim, mas você, judeu, vai beber da minha água de uma samaritana? Ué, mas você não vai ficar impuro? Aí ele olhou para ela e falou assim, a mesma sede... E Jesus, gente, ele não está falando da água em momento nenhum. Talvez ele nem estivesse com sede. Ele olha para ela e fala assim, ué, mas a mesma sede que eu tenho não é a mesma sede que você tem? E a mesma água que serena a minha sede, não serena a sua também? Ela, serena, então dai-me. Aí ela dá água para ele e ele fala, porque eu tenho uma água para lhe dar, que é a água viva. Essa água que eu tenho para te dar vai serenar a sua sede de tal maneira que você nunca mais estará sedenta, nunca mais estará buscando, você vai ter se encontrado. E aí a samaritana fala, mas me dá essa água,
Que água é essa? E aí Jesus senta com ela na beira do poço e começa a falar. Qual é o problema da samaritana? A samaritana tem um problema que ela é casada com um demônio e tem problemas com os filhos, aquela coisa toda. E Jesus começa a falar sobre os seus conflitos pessoais. Quando os discípulos chegam e veem ele falando com a samaritana, e a samaritana em júbilo, a samaritana estava num êxtase fantástico. Ela estava feliz da vida, e aí ela pega, né, e sai dali renovada. Parece que ela descobriu alguma coisa, ela teve uma sacada, ela entendeu isso aqui. E aí ela pede para Jesus para falar para os seus, para os samaritanos, porque eles precisam beber dessa água. E aí Jesus de noite, né, ao cair da noite, fala aos samaritanos a mesma boa nova, boa mensagem que ele falou à samaritana. E quando Jesus acaba, os discípulos felizes olham para aquela turba de gente, porque a samaritana devia ser formada em marketing, né? Ela deve ter feito um marketing absurdo, que foi muita gente, né? E aí eles olham e falam assim, nossa, legal, Jesus falou até para os samaritanos. E daqui a pouco eles se aquietam, fazem um silêncio e começam a ouvir os comentários dos samaritanos. E os samaritanos comentam assim, esse cara é louco. Que isso? Que nem é água dentro de mim? Que negócio é esse do eu que eu tenho que buscar? Que é isso? Eu tenho que aqui trabalhar. Eu tenho que aqui ter a minha mulher. Eu tenho que aqui ter meus filhos. Eu tenho que ter. Ou fazer. Eles não entenderam. E aí os discípulos ficaram super cabisbaixos. Aí Jesus chega para eles e fala assim, que eles não deveriam nunca se desanimar com a boa nova. Porque as pessoas não estão preparadas para esse mergulho interior, para o encontro delas com elas próprias. Por quê? Porque elas ainda temem o que elas vão encontrar. Elas acham, porque todas elas sofrem, né, de um complexo de culpa muito grande, que elas vão encontrar uma coisa horrorosa, enquanto, na verdade, elas vão encontrar o maior tesouro. E aí os discípulos, né, se dissipam lá e vão fazer, né, arrumam as coisas para poderem ir para uma outra cidade, para continuar levando a tal da Boa Nova. Então é isso aqui que a gente coloca, né, que eu acho que a gente tem que iniciar o nosso próximo ano e terminar esse ano com isso fixo na cabeça. Porque se você se encontra, se você adquire a paz dentro de você, se isso se cala, cara, isso aqui acaba. E se o mundo estiver pegando fogo, mas dentro de você tiver a satisfação, pronto, você tem tudo. Por isso que quando Jesus falou da vida em abundância, ele disse isso. Vida em abundância, quando você está em conexão com você mesmo, o universo inteiro conspira a seu favor. Lógico que consegue. Sim. Sim, concordo com você. Na verdade, o que acontece? Essa plenitude que a gente sente, né, ela é um saber, ela não é a gente não esgota o que a gente tem que aprender. Por quê? Eu sempre estou encontrando com novas pessoas, sempre estou tendo que lidar de novas maneiras, sempre estou tendo que adquirir conhecimento. A ignorância, ela termina quando o conhecimento começa, mas o conhecimento não tem fim. Então, essa plenitude é um estado de felicidade subjetivo que você tem. É um estado psicológico. Porque eu posso estar, por exemplo, com câncer, entravada numa cama, mas feliz. Eu não estou feliz com a situação. A situação não é legal. Eu preferi estar na praia tomando sol. Mas eu estou numa cama entrevada. Mas eu estou plena. Como assim plena? Aquilo tem um sentido para mim. O sofrimento passa a ter um sentido maior para você. Porque qualquer coisa que aconteça, é essa plenitude que eu estou falando. Qualquer coisa que aconteça, você tem sede e fome de justiça. Você vai se buscar. Então você não sai do seu centro. Você vive sem se desesperar.
Você passa pela dor sem sofrer. Entendeu? Ela existe. A dor sempre vai existir. Como assim? Eu não entendi. Não entendi. Peraí. É porque a gente acha que plenitude é quando aqui fora não tem problema. E não é isso. Plenitude é quando você está passando por um monte de problema. Porque são desafios. Mas você tem uma paz, eles têm um sentido. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente poder entender. No dia que esse cara falou isso para mim, esse senhor, soltou essa frase da alegria, eu arrumei um problema. Eu arrumei um baita de um problema. E aquilo me deu uma felicidade. Por quê? Porque, de alguma maneira, eu comecei a ter... aquilo soou em mim como uma liberdade, como se eu fosse me desprender de alguma coisa que, de alguma maneira, me escravizava nesse padrão. Então, aquilo, para mim, ressoou como uma luz. Foi duro de ouvir? Lógico, porque eu nunca tinha parado para pensar. Mas aquilo deu um insight. Então, é exatamente isso. A plenitude, gente, ela não é você ter... você nada acontecer com você. Ela é você ter um sentido para as coisas que acontecem em você. É você ter tanta certeza que as coisas acontecem para você se enxergar, que quando ela acontece, você está feliz. É uma esperança. Oi? Não, a plenitude não é temporária. Ela é eterna, que a gente fala, né? Em que sentido que eu estou querendo dizer? Você não a perde. Ela é um conhecimento que você tem e vai ter sempre para a sua vida. E você vai saber lidar da mesma forma. Você vai ter um pensamento concluído. Por exemplo, a plenitude tem que se basear em 2 pontos. Qualquer coisa que aconteça na sua vida é para você descobrir uma coisa, é uma vida dentro de você, uma coisa dentro de você. Se você vive assim... Se amanhã você termina o seu namoro, se você perde uma mãe, perde um pai, você não vai gostar daquilo. Mas você vai estar pleno dentro. Por quê? Porque aquilo tem um sentido. Então você vai estar, mesmo triste, vai pulsar dentro de você uma esperança, uma felicidade, para qualquer coisa que aconteça. Por isso que ela não é transitória. Ela é, né? Exatamente, ela é assim, ela não é fugaz. Ela está ali e ali ela vai permanecer. Entendeu? Sim. Lógico. Vou dar um exemplo para vocês. De tudo. Você me pergunta o tempo todo. Você me pergunta, mas você sente plena quando você está sofrendo? Sinto, e vou te falar uma coisa. Se eu não tiver sofrendo... Às vezes, na minha vida, acontece isso. A gente está muito calmo. Como assim calmo? Tá tudo bem. Cara, isso me dá um troço, me dá uma ansiedade, me dá cara, tem que acontecer alguma coisa. E às vezes acontece a tragédia, coisa horrorosa, sei lá, eu tô pau da vida, mas dentro da minha cabeça, dentro do meu coração, tá tranquilo. Em que sentido? Eu não descanso enquanto eu não entender. E isso para mim me dá plenitude. Como assim plenitude? Eu não peço para sair, eu não peço para nada, nunca fiz uma prece assim, ai Senhor, pelo amor de Deus, afasta isso da minha vida. Minhas preces assim, Senhor, não afasta nada.
pelo amor de Deus, mas me faz achar o caminho para tudo. Então é um ânimo. A plenitude ela é mais um ânimo, ela é mais uma alegria de viver. Você não se, não é que você não se aborreça ou você não se entristeça ou você não, de vez em quando você não fica de bode, não fica tipo, ai, tô plena, mas tá tenso. É uma certeza interior, é um saber. Sim. É mais ou menos isso. Exatamente. Mas a plenitude é a infinitude do momento. É. Sim, é exatamente. A plenitude, quem já leu Osho, quem já leu Deepak, quem já leu alguns autores que são mais espiritualistas, eles falam que a plenitude é um estado de consciência. É você estar consciente. Não é você estar feliz, sem problemas. É dentro você estar pleno, consciente, predisposto. É uma felicidade interna. Vocês estão entendendo? Parece meio louco, mas não é. Vocês lembram quando a gente fez aquele exercício de respiração aqui? Como é que vocês ficaram? Pleno. Serenos. Certo? E aí o que aconteceu? Quando você fica sereno desse jeito que você sai depois dessa respiração que eu ensinei para vocês, você sai como? Você sai leve. Você sai no seu centro. E nesse centro, parece que as coisas estão acontecendo num outro tempo. Você tá calmo, você está observando, você está olhando. É isso, esse estado. É você estar assim até com as coisas internas que acontecem com você. Por que a gente sai do momento de plenitude? Porque a gente não observa a sua mente. Como assim a sua mente? Sabe esse outro que eu falei para você? É a tua mente, cara. A tua mente, ela leva você o tempo inteiro. Para onde? Para o inferno. Porque a tua mente é feita de memórias, é feita de emoções, é feita do que você passou, e você acredita que você é o seu passado. Tem gente que vira para mim e fala assim, não, mas eu sou assim porque meu pai bebia e batia na minha mãe, então eu sou assim. Eu falo, não, você é assim porque a sua mente, você se identifica com a sua mente, com essa coisa, e você não conseguiu sair. Porque a hora que você observar a sua mente, por isso que a gente falou de meditação, você começa a perceber que você não é aquilo. Depois você tem que pensar sobre aquilo, lógico, porque senão você vai ficar o tempo inteiro se degladiando. Aí a meditação vira uma guerra. Mas você tem que compreender aquilo. Na hora que você entende que você não é as suas emoções, como assim? Você está ansioso, mas você não é a ansiedade? Como é que eu tenho essas experiências aqui agora? Todo mundo já teve. Todo mundo já teve gripado? Todo mundo já pegou gripe. E todo mundo já teve aquele momento que gripado, dentro, o seu eu estava ali forte? Parecia que você não estava gripado, mas o corpo estava gripado. Você estava desidentificado com o teu corpo. Está aí você. Esse eu que eu falo para vocês acharem, é esse eu que não é as emoções, que não é o corpo gripado, que não, ele consegue se observar. Ele consegue estar aqui com vocês agora e observarem vocês sentados me olhando. Parece que é um eu fora, né? Mas não é, esse é o seu eu real. Eu estou falando isso para vocês. E ao mesmo tempo eu estou olhando. É assim, é treino. É a meditação que vai ao treino. Na verdade, as coisas... assim, as coisas elas vão acontecer na nossa vida porque elas têm um ensinamento. Que ensinamento é esse? Sai daqui, filho. Sai daqui. De algum jeito, para a gente entrar nessa esfera do eu, que eu estou falando para vocês, do self. Então, para elas poderem passar por essa situação, por exemplo, né, de uma maneira mais harmônica, tem aquelas que vão passar de uma maneira mais serena, porque já têm um certo conhecimento, uma certa plenitude, e tem aquelas que vão se desesperar. Não tem como a gente saber. Entendeu? Não tem como. Eu não estou falando que essa plenitude vai fazer você perder sua mãe e seu pai e não chorar. Você vai chorar.
Você vai ter saudade. Você vai querer que não acontecesse. Mas você, ao mesmo tempo, tem uma coisa serena dentro de você que você sabe que as coisas estão certas. Do jeito que tem que ser. Aceitar o que vem, exatamente, e procurar entender. Isso é plenitude. A explicação não é essa. Essa é a explicação aqui, ó. Mas, é lógico, você quer ver, vou dar um exemplo aqui para vocês. Para cá, tá? Sim, vamos dar aqui um exemplo para vocês. Já pararam para pensar por que vocês são assaltados? Vocês são assaltados. Por que você... Oi? Também. E por aí, aprender alguma coisa. O quê? Sim, ó. No inferno. Sim. Sim, gente, e na verdade, quando você puxa isso, chama Violeta não sei o que lá, que a gente fala, que são, como, por exemplo, a gente fala, chama Joana, pensa em Jesus, pensa não sei o quê. É exatamente isso. É uma maneira de você se conectar com quem? É o que a prece faz. É exatamente isso. Então, assim, eu perguntei do assalto, né? Por que vocês são assaltados? Como é que funciona o mundo, criaturas? Funciona assim. A par dessa loucura que a gente vive, vai funcionar da seguinte maneira. Você é linda, é isso mesmo. Olha só. Eu não falei para vocês que vocês implementam essa luta aqui, ó. Eu preciso me conhecer, mas existem outros que me oprimem com as suas ideias e eu acabo não sabendo quem eu sou. Só que como é que você vai olhar aqui dentro? É a mesma coisa que eu chegar para você e falar assim, você consegue enxergar seu próprio olho? A mãe, não dá. Não dá. Não dá para enxergar o próprio olho, né? Você consegue enxergar o seu estômago? Você consegue enxergar seu intestino? Você consegue enxergar sua nuca? Então, qual é a única maneira de você enxergar o seu olho? Conta para mim. Espelho, exatamente. Qual é o espelho da alma? É o mundo. Então, o que acontece aqui fala do que está acontecendo aonde? Aqui. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Um exemplo simples. Tem um casal aqui que frequenta aqui que foram assaltados. E aí, a menina, né, a esposa que foi assaltada, ela contando sobre isso, ela falou que ela, uma semana antes, sonhou que ela estava sendo assaltada. Se ela tivesse feito terapia, isso aqui o assalto não ia ter acontecido. Por quê? Porque se ela tivesse me contado esse sonho no consultório, eu ia ter perguntado assim para ela: quem está te roubando? Quem está roubando tua vida aí dentro de você? Quem? E aí, pelo simbolismo do homem, do sonho, a gente já ia perceber. Né? No sonho dela, quem assaltavam ela eram homens. Homens que assaltavam ela e ela não conseguia... E eles roubavam o quê dela? Roubavam o telefone dela. Né? E aí, quando ela veio me contar que ela estava sendo assaltada, ela não me contou do sonho. Ela só me contou que ela foi assaltada. Ela perguntou assim para mim, por que isso aconteceu?
Aí eu falei, você tem que interpretar isso aqui como você interpreta isso aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim, quem está te roubando? Quem está impedindo você de ser você mesma? Ela, meu trabalho. Eu falei, você trabalha onde? Na TIM. A mãe quase morreu. Não, fique tranquilo. Aí o que aconteceu? Aí ela falou assim, eu falei, o que roubaram seu? Roubaram meu telefone, minha carteira, meus valores e meu crachá. Ah, é? E quem que vem na tua cabeça? E por que o teu trabalho está te roubando? Ah, porque quando eu estou lá não posso ser eu, porque não sei o quê, eu não posso me colocar, porque minha chefe é assim, minha chefe é assado. Eu falei, quando você pensa em ser você, quem é a primeira figura que vem na sua cabeça dizendo que você não pode? Meu pai. Homem? É. Aí ela caiu, começou a se debulhar em lágrimas, virou para mim e falou assim, e o mais bizarro era que uma semana antes eu tive um sonho que homens me assaltavam. Eu falei, por quê? Você está sendo assaltada aqui dentro, não está vendo. Então, quando você não vê a sua condição psíquica, isso a gente chama na psicologia de psicoide. A sua mente é psicoide. Ela faz o quê? Ela espelha. Por isso que eu falo, tudo que acontece na sua vida é para você se autoconhecer. Então, se você começa a compreender esse simbolismo da vida, você começa a entender por que não essas coisas não acabam com a sua insatisfação. E por que elas também não são reais? Real é o aprendizado que você vai ter, é a comida que você vai comer, é a bebida que você vai beber daquela situação que vai dar a esse eu uma capacidade dele parar de ser subjugado. Então, isso é assim. Não tem jeito. Não, é porque em verdade ela tinha várias crenças na cabeça dela que estavam oprimindo ela em outra área. Entendeu? E o assalto é isso. Ela já estava sendo roubada dentro dela e eu não sabia. É como se existissem... Como assim? Sabe quando eu falo para vocês, ouçam esses outros dentro de vocês? Muitas vezes esse outro dentro de você, vamos supor, vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou uma pessoa que eu sou pisciana, tá? E completamente de humanas. Quem é meu pai? O engenheiro, MacGyver. Então, meu pai, ele é aquela pessoa que ele vira para mim e fala assim, por exemplo, ele fala assim, a gente vai comprar uma mesa. Ah, essa mesa aqui não dá não, porque lá em casa tem não sei quantos metros quadrados. Pai, como é que você sabe? Ué, você não sabe o que é um metro? Eu falo, não. Não sei o que é um metro. Né? Direita e esquerda, para mim é complicado. Eu pego um táxi, o cara fala assim para mim, é para virar onde? Eu falo, aqui. Ele é onde? Eu aqui. O cara tem que fazer assim, ó, para ver onde que eu estou falando que é aqui. Porque é difícil. Então, tem certas coisas para mim, na minha psique, que não entram. Então, meu pai falava assim para mim, ai, filha, você é burrinha para certas coisas, né? Mas para outras você até que vai. Cara, o que aconteceu com esse você é burrinha para certas coisas, mas outras coisas vão? Para aquelas coisas que eu achava que eu era burrinha, que eram as coisas lógicas, o que era coisa lógica? Meu pai é engenheiro. Tudo que é de matemática e fazer conta, tudo lógico. Eu criei um bloqueio. Então, em algum momento na escola, eu comecei, né, matemática, né, cair loucamente, né? E eu só fui descobrir que, na verdade, matemática não era um demônio quando eu descobri que o demônio estava na minha cabeça. Porque meu pai, quando ele falava isso para mim, ele não achava que eu era burra, mas ele achava que eu não era prática. Eu já contei para vocês a história do guarda-chuva, né? Que eu estava andando com ele do guarda-chuva. Esse dia foi o dia que ele realmente constatou que eu realmente tenho algumas deficiências, né? Que a gente estava andando e tinha uma parede, um poste, e a gente de guarda-chuva. A gente, na época, foi alugar uma fita de videocassete, comprar pão na padaria. Aí, o que ele fez? Ele foi passar entre o poste e a parede, ele virou o guarda-chuva assim de lado e passou. E eu, imbecil, entalei. Aí ele olhou para mim e falou assim, filha, vira o guarda-chuva. Em vez de eu fazer isso, eu fiz isso aqui, ó. E aí, o que aconteceu? Ele ficou me olhando com uma cara assim, ó. E eu, igual uma idiota, rodando um guarda-chuva no poste. Cara, até a mulher que estava atrás de mim começou a rir, né? E eu assim. Ele olhou para mim e falou assim, ele foi até mim, pegou o guarda-chuva, virou assim, ele falou, eu não acredito. E me tirou de lá.
E eu assim, aí ele chegou em casa e contou pra minha mãe ria, meu irmão achava engraçadíssimo. E eu não estava entendendo por quê. Porque para mim vira era vira. Então assim, nesse dia ele falou, você tem problemas, minha filha. E nesse dia, e isso fica, gente, na psique. Eu era criança, não, eu tinha 10 anos. Não era tão criança assim, não, tinha uns 10 anos, 10, 11 anos. Não era, eu sou meio retardadinha. Então, o que aconteceu? Isso aqui, gente, ó, isso aqui fica na nossa cabeça, cara. Então, tem que ser, por exemplo, dirigir. Eu não tenho a menor coordenação motora. Me bota naquelas aulas de dança, que todo mundo vai para um lado e eu vou para o outro, porque estou olhando no espelho, que eu já não sei mais que o negócio que é. Cara, aquilo para mim é uma tortura. Aí, quando eu comecei a dirigir, enfiei o carro debaixo do ônibus. Aí meu pai olhava para mim, né, e eu dava raladinhas no carro dele, né. Eu sou assim, né, porque mulher, eu dirijo cantando, é uma maravilha. Então, quando eu fui comprar um carro, meu pai virou para mim e falou assim, filha, põe mais borracha assim do lado do seu carro, né, para você não bater. Ele brinca assim, quando eu fui trocar meu carro, que meu carro é um pouco maior do que o carro que eu tinha antes, nossa senhora, tem que ver como é que eu dirijo. Eu dirijo rezando para todos os santos, tem a cruz de São Francisco no meu carro, e eu vou, pelo amor de Deus, que ninguém me feche, porque se me fechar eu passo por cima. Entendeu? Então, assim, isso fica, gente, aqui. Enquanto você não exorcizar isso aqui, você não desenvolve as suas próprias potências. Você fica um ser pela metade. Não, não é conspiração do universo, porque parece que o universo te odeia. Muda essa palavra, né? É uma sincronicidade. O que é sincronicidade? Vai para terapia, eu já falei para você. Trabalhar essa ausência do pai. Vamos embora. Então, olha só. É exatamente isso. Quando a gente é assaltada milhões de vezes, a gente já está sendo roubado dentro e não sabe. Mas aí une o útil ao agradável. Une a situação, que tem que se constelar fora para você poder ver, com a tua cabeça. Você realizando um sonho. É isso. É um outro que mora dentro de você. Um outro, um preconceito, um pai durão, entendeu? Uma mãe austera. É tudo isso. Tem, lógico, sabe o que você vai fazer na sua casa hoje? Você vai pegar uma folha e vai escrever assim, o que minha mãe pensa de mim. Não vai perguntar a ela, tá? Você não vai perguntar, você vai escrever, você vai dar voz para suas coisas. Você vai dar voz para sua mãe psíquica, você vai dar voz para o seu pai psíquico, você vai dar voz para o seu irmão psíquico, para o seu namorado psíquico, para a sociedade psíquica, para os seus amigos, para a cultura. Você vai escrevendo isso e a partir desse momento você vai fazer esse exercício. Você vai ter que começar a perceber como que você se olha com os óculos do outro. Então, por exemplo, você vai estar fazendo. Eu acabei de fazer isso aqui com vocês agora. Acabei de falar. Acabei de olhar com os olhos do meu pai. Não, eu sou meio retardada mesmo. Não sou eu. Entendeu? É isso que é esse é o trabalho. Viu? Tá vendo? Mais um para contar que é mesmo retardada. Peraí. Raramente isso acontece. Mesmo até aquela pessoa que a mãe acha que o filho é Jesus Cristo, né? Entendeu? Não é, nunca é igual. Mesmo que você chegue, se você acha que tua mãe acha você, assim, algumas coisas até podem ser, porque a tua mãe nunca vai trabalhar de uma forma negativa, ela pode trabalhar de uma forma positiva. Sabe aquela mãe que acha que o filho é o menino Jesus? Ai meu filho, nosso filho se acha, ele é tão superior que ele odeia os mortais, né? Essa mãe trabalha de um jeito na cabeça dele, de um jeito positivo, dá autoestima para ele. Mas algumas coisas, se você chegar para essa mãe e perguntar, mas teu filho é Cristo, ela vai falar, de jeito nenhum, ele é muito louco, entendeu? Mas é como você sente. Então, no fundo, não importa se é ou se não é, você nunca vai saber. Entenderam? Foi, gente? Gente, olha só, o que a sua mãe e seu pai físicos pensam de vocês não interessa. Por quê? Porque é deles. Interessa o que você, a voz que fala na tua cabeça. Então não importa se é a mesma coisa ou se não é. Se for, ótimo. Se não for, ótimo. Não muda nada, entendeu? É exatamente isso. Independente se é igual ou se não é. Entendeu?
Gente, a mãe encerrou a nossa aula. Palmas para a mãe. Isso mesmo, bate palma para a mãe, que chegar em casa, ela bate a havaiana em você. Vamos lá. Gente, para a gente encerrar, que a gente já passou um pouquinho do horário, eu quero, antes de tudo, agradecer vocês, né, por esse ano que a gente passou junto. Espero que a gente possa sair daqui com um pouquinho de... Né, uma minhoquinha aí dentro que vai cutucar, que vai perguntar, que vai falar, um amor imenso por nós, né, uma ausência de medo de viver a vida, porque a vida tem que ser vivida, entendida, a gente tem que abraçar as coisas que acontecem na nossa vida e não afastar com medo ou porque está ruim. É mergulhar. A gente espera que seja levado a isso. Eu agradeço vocês de coração pela paciência, pelo carinho, né, pela presença, né, pelas vezes que vocês não falaram comigo, eu tive que falar que vocês estão mal educados, tá? E por todas as vezes que vocês falaram, né? Mas, enfim, por tudo isso. Jana. Gente, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi para mim um desafio, porque, embora eu ficasse muito aqui quietinha e tal, mas tudo isso me fez ter uma outra postura em relação tanto a estudar, o olhar, né? Agradeço, no caso, a Cris pela paciência, muitas vezes, aqui, de ficar quietinho, querer falar e tal. Mas é para falar, gente. Eu que fico falando mas muito. Pois é, mas é que... Bom, você sabe o que aconteceu. Mas, também, obrigada por vocês também, nos dias que vocês me acolheram, quando, né, a Cris não pôde vir, e o quanto, assim, que eu pude também aprender com vocês, com a Cris, mais uma vez, com essa oportunidade. E, assim, é gratidão mesmo, total, porque... Quando a gente avalia, né, o final do ano, todo esse processo, todos esses meses de processo, acho que cada um de vocês deve estar um pouquinho com isso na cabeça. Como é que eu estava, como é que eu pensava, como é que eu encarava a vida quando eu comecei neste curso? Até mesmo Psicologia 1. E hoje, como é que eu encaro, como é que eu vejo? Né? A gente vê que sempre houve um progresso, e isso conta muito na nossa vida, levar isso adiante. Por mais que digam para a gente, é difícil, e nós sintamos que é difícil, pode ser, entre aspas, difícil, mas não é impossível. Se não é impossível, todos nós somos capazes de fazer. Todos nós somos capazes. Vamos cair, sim, vamos levantar, e é assim que se segue. Não existe outra forma. Viver é isso. É levantar, machucar o joelhinho, mas saber que no dia seguinte ele vai curar, ele vai sarar. Ai, gente, não. Ano que vem, o que aconteceu? Esse curso que a gente tem, ele é pautado em cima do curso da Mansão do Caminho, que eles pegam os conceitos da psicologia e depois eles estudam todas as obras da Joana. Então, como aqui não é a Mansão do Caminho, é diferente, o que a gente fez? Né? O que o doutrinário achou melhor fazer? Juntar o curso 1 e 2 num compilado. Então, eles estão reorganizando. Então, assim, quem não fez o 1 é uma excelente oportunidade, né, que a gente vai juntar. O que tem aqui, talvez, não vai ter o 3, vai ter o Psicologia Espiritual e vai ser só uma turma agora para o Todo Eterno, né? O que vai ter de continuidade vai ser, assim, quem não pegou algumas coisas pode vir, e nunca vai ser igual, né, gente? Porque você faz... assim, eu não consigo... Essa aula é igual a de 5 horas, eu não falei que eu falei 5 horas, entendeu? É sempre assim, né, não, Aninha? A Aninha, a criatura também, eu ouvi 2 vezes aqui. Tem. Fevereiro, mas... Acho que tá. Ainda não tem, então... Vai ser avisado nas palestras, na internet. Palestras, redes sociais, no Facebook, no site, tudo isso tem as informações, principalmente pelo Facebook direto. Oi? Podia, né, gente? Podia ficar famosa, né? É verdade, eu estava. Me botaram no Instagram lá. Que linda! Falou mesmo. Aí eu tipo assim, gente, essa palestra então não era para falar tão alto. Não, ótimo, era assim, gente, ótimo. Mas é isso mesmo, a palestra é muito monótona. Né? Não tem como. Mãe. Eu acho que tudo que vocês falaram, eu acho gratidão, eu acho que todo mundo é mais nossa, né? Vocês já fizeram tanto de vocês, e é claro que a gente aprendeu muito mais. Não, mas a gente que agradece. A gente aprende todo dia. A gente aprendeu muito mais, né? No primeiro ouvido que ouve é o nosso, filha. Ó, pode ter certeza quem disso. toma a primeira pancada é a gente. Depois a gente vem aqui e fica tomando de novo porque fica ouvindo, né? Aqui até é terrível, vocês tomam uma vez só, a gente toma 2, ó.
Mas, enfim, gente, a gente agradece. Eu vou fazer a prece para a gente poder encerrar, porque eu já liberei vocês aqui, 9h30, estão perdendo a novela, né? Vamos lá. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a vida. Agradecemos, Senhor, as oportunidades que você coloca em nossas vidas para que possamos nos enxergar. Aos convites diários de descobrir o nosso próprio valor, de fazer a nossa autorrealização e de sabermos que a fé é a certeza na incerteza. Mesmo não sabendo quais são os seus desígnios, sabemos que eles são por nós e para nós. Então, assim, Senhor, pedimos, continue nos inspirando e nos guiando nessa jornada de encontro a Ti, junto com a nossa querida veneranda. E assim, agradecemos a mais um ano que se encerra. Graças a Deus. Gente, obrigado. Até ano que vem, para quem fica.